Boa tarde, alunos do sexto ano. Aqui é o professor Jailson Ciências. Hoje nós vamos ver, aliás, iniciar, né, previsão do tempo. Na próxima aula nós vamos continuar com a previsão do tempo, né? A previsão do tempo. A meteorologia, pessoal, é a atividade científica, é a ciência que tem o objetivo o estudo da atmosfera e dos fenômenos que nela ocorrem. Isso inclui o quê? O comportamento do movimento das massas de ar. Quando um meteorologista acompanha o movimento das massas de ar, é possível saber de onde elas vêm e a velocidade com que se movimentam. Também é possível prever o destino dessas massas de ar, quando chegarão e principalmente quais serão seus efeitos. Então, essas massas de ar, pessoal, é que vão, né, influenciam muito no tempo, né? Nós vamos já ver questão de tempo e clima. Como é que eles fazem esse estudo? Pessoal, eles fazem estudo através daí, bem, ó, uma foto de satélites, né, que ficam no espaço. Também balões meteorológicos ficam a grandes altitudes. Também alguns equipamentos, computadores, né, muito poderosos. Alguns aparelhos como biruta, que mede a velocidade dos ventos, anemômetro, aliás, a biruta mede a direção dos ventos, anemômetro mede a velocidade dos ventos, né? Certo? E o barômetro que mede a pressão do ar, né? E através desses aparelhos, de tudo isso, de supercomputadores, é que eles conseguem fazer a previsão do tempo. Ó, prever o tempo é importante. Por que é importante prever? Pessoal, na agricultura, o agricultor ele já está dizendo, por exemplo, o período chuvoso aqui começa em final de dezembro, para janeiro, vai até abril. A previsão do tempo já está dizendo se vai ser um bom período chuvoso, se vai ser um ruim, se vai ser um bom, já é um bom indício para ele, ele vai plantar com antecedência, né? Também para cá não, mas para quem mora no sul, dias antes você vai gear, porque a geada queima, acaba com as plantações. Também é importante saber isso. Quando você vai viajar, se com a chuva vai esmoronar, né? Como está mostrando aí, esmoronamento, né? De um barranco e cobriu a pista. Os pilotos de avião também é importante para fazer as viagens. Ele não vai viajar com mau tempo. E os próprios também, comandantes de navios também. É importante eles saberem a questão dessa previsão do tempo, né? E até mesmo a gente, para sair de casa se vai chover ou não no nosso dia a dia. Então, isso aí é muito importante a previsão do tempo, né? A questão da meteorologia. Tempo e clima, pessoal. As pessoas confundem muito tempo com clima. Tempo corresponde à situação do momento, indica o estado atmosférico em determinado tempo e lugar. Por exemplo, nesse instante Teresina está ensolarado. Isso aqui é o tempo. Agora, quando eu falo clima, corresponde ao conjunto de condições atmosféricas que ocorrem com mais frequência em uma determinada região ao longo dos anos. Ao longo dos anos, aqui no Piauí, tem um período chuvoso que vai de dezembro até abril, um período seco que vai de maio até dezembro. Esse é o clima, o nosso clima, né? Semiárido, subtropical, né? Para nós aqui é mais tropical, no sul é mais o semiárido, que é mais seco, né? Nuvens. O formato e a cor das nuvens presentes na atmosfera são uma das pistas para a previsão do tempo, pessoal. Também a observação das nuvens. A gente mesmo, sendo pessoas leigas, mas quando a gente vê algumas nuvens lá, a gente sabe que vai chover, porque aquelas nuvens correspondem, são nuvens de chuva, né? Então, o formato, né? Tudo isso aí, a cor delas indicam formação de chuvas ou tempo limpo, né? Que não vai chover. As massas de ar. A massa de ar é um aglomerado de ar em determinadas condições de temperatura, umidade e pressão. As massas de ar podem ser quentes ou frias, né? As quentes, em geral, deslocam-se de regiões tropicais e as frias se originam nas regiões polares, certo? Essas massas de ar elas são muito importantes para a previsão do tempo, certo? Como eu falei no início lá, que os meteorologistas estudam exatamente essas massas de ar. Frente.
O encontro entre duas massas de ar de temperaturas diferentes dá origem a uma frente, ou seja, uma área de transição entre duas massas de ar, geralmente uma fria e uma quente. Uma frente fria ocorre quando uma massa de ar frio encontra e empurra a massa de ar quente, ocasionando nevoeiro, chuva e queda de temperatura. Já uma frente quente ocorre quando a massa de ar quente encontra uma massa de ar frio, que estava estacionada sobre a região, provocando aumento da temperatura. Esses são os tipos de frente, né? Frente fria e frente quente. E para encerrarmos, pressão atmosférica. É muito importante também para os meteorologistas saber a pressão atmosférica por causa da umidade do ar, né? Está relacionada. A pressão atmosférica está relacionada à umidade do ar. Quanto mais seco o ar, maior será o valor da pressão. A diminuição da pressão atmosférica indica o aumento da umidade do ar e que, por sua vez, indica a possibilidade de chuva. A pressão atmosférica é medida pelo barômetro. Está aqui um barômetro antigo, né, feito lá pelo cientista Torricelli, né, que inventou o barômetro. E aqui um barômetro mais moderno, né, analógico. E hoje existem os mais modernos que são os digitais, certo? Então o barômetro indica a pressão do ar, né? Pessoal, encerramos mais uma aula. Boa tarde a todos e até a próxima.